Quando alguém compra algo para pagar em várias vezes, e fica sem condições de pagar as prestações, o nome da pessoa fica sujo no SPC, essa pessoa não consegue mais fazer compras no crediário, até que pague a sua dívida, ou combine para pagar as dívidas em várias vezes, para limpar o seu nome que está sujo no SPC. Agora as dívidas espirituais, que são os pecados dos seres humanos, é só Jesus Cristo que tem condições de pagar. Quando o pecador se arrepende dos pecados, e confessa para Jesus Cristo, e passa pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou, é a mesma coisa que Jesus Cristo descesse do céu de novo, e morresse na cruz pro pecador arrependido, derramando na cruz o seu sangue inocente, para pagar os pecados do pecador arrependido, o sangue que o pecador tinha que derramar, e depois ir morar no inferno. Todos os seres humanos já nascem condenados a ir morar no inferno depois da morte, por causa do pecado do Adão e da Eva. Vamos ler o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, e o versículo 18, por um homem entrou o pecado no mundo. E por causa do pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos, por isso todos pecaram. Versículo 18, por uma só ofensa veio a condenação sobre todos os seres humanos, assim também por um só ato de justiça veio a salvação para os que querem ser salvos. Versículo 21, por causa do pecado veio a morte, também a vida eterna veio por Jesus Cristo, para os que querem ser salvos. Ninguém tem condições de se perdoar a si próprio, só praticar boas obras não irá livrar ninguém do inferno. Não adianta se confessar para homens e achar que já está perdoado. A mãe de Jesus Cristo não pode interceder, ela não pode perdoar pecados, ela não pode ouvir a oração de ninguém da terra. Deuses feitos de gesso não podem perdoar pecados. Jesus Cristo não terceirizou o perdão. É só Jesus Cristo que pode perdoar os pecados. Foi Ele que derramou o sangue na cruz para salvar do inferno os que não querem ir morar lá depois da morte. Vamos ler o que vai acontecer com os que não querem que Jesus Cristo pague as suas dívidas espirituais, que são os pecados. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e aos seres humanos está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois da morte o julgamento de Deus. Quando a pessoa morre sem a salvação que é dada de graça por Jesus Cristo, o corpo vai morar no cemitério. A alma que é imortal vai morar no inferno. O inferno é a sala de espera de Deus. No julgamento final da humanidade, todos os que estão no inferno irão se encontrar com Deus para serem julgados. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 ao 15. Acompanhe com a sua Bíblia. Eu vi os mortos, que estavam diante do trono de Deus, e foram abertos os livros,
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso vai acontecer com os que não querem que Jesus Cristo pague as suas dívidas espirituais, que são os pecados. Prezado ouvinte, você que ainda não se arrependeu dos pecados, e não passou pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou, o seu nome ainda está sujo lá no céu, no livro de Deus. Pense agora no seu nome. Deus vai abrir o livro, e vai te mostrar todos os seus pecados praticados. A hora, o dia, o mês, o ano. Limpe o seu nome lá no céu. Arrependa-se dos pecados. Se confesse para Jesus Cristo. Passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou. Leia Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus Cristo disse assim: preguem o meu evangelho. Quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. Jesus Cristo disse o evangelho dele, e não da mãe dele, nem de imagens de escultura. Jesus Cristo não mandou batizar criança. Criança não tem pecados. Vá até uma igreja evangélica verdadeira. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Faça o que Jesus Cristo mandou. Jesus Cristo vai escrever o seu nome no livro da vida. Obedeça o Evangelho de Jesus Cristo até o fim da sua vida. Quando você morrer, a sua alma não irá ser lançada no inferno. No julgamento final da humanidade você não vai ser jogado no lago de fogo. Só Jesus Cristo pode apagar os seus pecados do livro de Deus. Jesus Cristo quer pagar as suas dívidas espirituais, que são os pecados. Aceita ou rejeita o perdão de Jesus Cristo. Quem quiser continuar a rejeitar o perdão de Jesus Cristo, pode continuar a pecar à vontade, pode continuar nos vícios, do álcool, da nicotina, da maconha, da cocaína, pode continuar na prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros, pode continuar nos bailes funk, nas novelas, que no final da vida se chega no inferno, que é a sala de espera de Deus. Todos os condenados estarão aguardando o julgamento final da humanidade, para serem jogados no lago de fogo. Deus não obriga ninguém a obedecer à Bíblia. Só que ninguém vai poder reclamar de Deus quando estiver morando no inferno. Deus mandou o seu único filho para morrer na cruz, para pagar os pecados dos pecadores que não querem ir morar no inferno depois da morte. Porém, cada um tem a liberdade de escolha. Não acredite no que os falsos profetas ensinam. Eles dizem que o ser humano não tem alma, dizem que depois da morte se fica inconsciente no cemitério,
Eles ensinam que o inferno não existe. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus Cristo disse que o inferno existe. Jesus Cristo disse assim: vocês têm que obedecer a Deus, que tem o poder de lançar no inferno a alma e o corpo. Os falsos profetas mentirosos ensinam que ninguém vai morar no céu. Jesus levou a alma do ladrão que morreu na cruz para o paraíso de Deus. Leia Lucas, capítulo 23, versículo 43, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. Jesus Cristo disse que no inferno o fogo nunca se apaga e os vermes nunca morrem. Os mentirosos ensinam que o inferno é a sepultura. Eles poderiam passar a noite inteira no cemitério para ver se tem fogo no cemitério, para ver se tem choro e ranger de dentes. Jesus Cristo disse que no inferno tem choro e ranger de dentes, por causa do fogo do inferno. Aquele que é contra o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo é contra Deus. Jesus Cristo disse que quem rejeita Ele, rejeita também a Deus que o enviou na terra, para pagar os pecados dos pecadores que não querem ir morar no inferno depois da morte. Aquele que quiser ir morar no inferno, não leve a família não. O lugar lá é boca quente, é só fogo, verme, choro, palavrões, tristeza, é uma brigaiada só, filho contra pai, mãe contra filha, porque os filhos não foram ensinados pelos pais que têm que se obedecer a Deus e se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar os que não querem ir morar no inferno depois da morte. Muitos dizem assim: como você sabe que existe o inferno? Você não foi lá para ver. Eu não preciso ir ver o inferno para crer que o inferno existe. Eu acredito no que Jesus Cristo disse. Os que acreditam no que os falsos profetas ensinam, irão com eles morar no inferno. Aí irão acreditar que o inferno existe, mas será muito tarde. A porta de entrada do inferno é muito larga. Pode-se fazer o que quiser na terra, pode ter muitos vícios, pode-se pecar à vontade na terra, pode até se ficar bravo com os que ensinam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Só que quando se entra no inferno não tem porta de saída. Lá falta tudo, falta água, falta paz, falta bondade. Peça para Jesus Cristo apagar todos os seus pecados que estão escritos no livro de Deus. Só Ele pode fazer isso. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Limpe o seu nome lá no céu urgente. Você não pode ir embora da terra com a morte, com o seu nome sujo lá no céu. Você não sabe quando irá ficar frente a frente com Jesus Cristo. Que você vai, isso vai sim, então vai preparado, vai com o seu nome limpo por Jesus Cristo. Fazendo isso, o paraíso te espera depois da morte. Pense nisso, pega a visão. O Espírito Santo de Deus estará te evangelizando melhor.
compensa obedecer o Evangelho? Muitos dizem assim: é muito difícil obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, os que nesse exato momento que você está me ouvindo, os que já moram no inferno queriam estar morando no céu.